O ministro Gilmar Mendes acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Os ministros do Supremo que foram indiciados naquele relatório que acabou não sendo aprovado, o relatório por parte de Alessandro Vieira na CPI do crime organizado, os ministros mencionados no texto acreditam que o senador se tornará inelegível até o final do ano. Confira. A CNN, um interlocutor da corte, disse que Vieira não terá mais paz após ter pedido, em seu parecer, o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O relatório foi rejeitado pelo colegiado por 6-4. Para ministros do STF, o relator desviou do que deveria ser o objeto do seu relatório, investigar o crime organizado, para atacar a corte com o objetivo de ampliar suas chances eleitorais em Sergipe. O parlamentar é pré-candidato à reeleição ao Senado pelo Estado. A representação de Gilmar Mendes, junto à PGR, afirma que houve abuso de poder por parte do senador ao elaborar um relatório que pedia seu indiciamento. O fato de a representação ser feita por Gilmar e futuramente analisada por Gonet tende a acelerar o processo contra Vieira, podendo afetar sua campanha à reeleição. O incômodo de Gilmar se deve em muito ao fato de ele não estar envolvido no caso do Banco Master. Vieira o incluiu no relatório em razão de um habeas corpus proferido por Gilmar, que derrubou a quebra de sigilo da empresa Maridit, ligada à família de Dias Toffoli, e que fez negócios com Daniel Vorcaro. Para a CNN, Vieira defendeu os indiciamentos dos ministros e do PGR. Em nenhum momento, em nenhuma vírgula do relatório, se atribui uma frase tosca do tipo: a culpa do avanço do crime organizado é dos ministros do Supremo. Não. Mas a gente teve a coragem e, na minha visão, a consistência técnica de apontar estas figuras, esses 3 ministros, esse PGR, tem responsabilidade por esses fatos que estão descritos aqui. Simples assim. Bom, nós temos uma situação de escalada clara, num confronto político aberto e perigoso. Qual o seu cenário de desfecho disso? Olha, antes disso, 66% das pessoas também na última pesquisa Crash disseram que a questão do Senado seria importante para a decisão do seu voto, né, naquele momento. E é engraçado porque, assim, essa é uma janela inédita na história do Brasil. Assim, nunca uma eleição para o parlamento, né, para o Senado ou para a Câmara, teve uma agenda. Assim, ó, vote na Câmara para resolver esse assunto, ou vote no Senado para resolver esse assunto. Então virou uma questão nacional, né? E isso deve pautar. Vai gerar uma onda de senadores de direita, eu não sei. Mas o fato é que, há 2 semanas atrás, o próprio Zé Disseu disse: não, a gente também vai ter que bater no Supremo. Né? Já estão fazendo? Já estão fazendo. O presidente Lula, de certa maneira, ao dizer: olha, não, eu dei meu conselho para o Alexandre de Moraes, lavou um pouco as mãos, né, a respeito do que vai acontecer. E o Supremo partiu ou se encontra num processo de isolamento político-institucional, mas ele não muda o drive dele. Né? Qual é esse drive? Não, a gente vai suportar essa pressão e a gente vai resolver as coisas como sempre fizemos, né? Com articulação política. Aí o ministro Alexandre traz a questão da limitação do foro, que não tem a ver com ele, mas tem a ver com uma sinalização para o universo político e dizendo assim: olha, eu controlo os processos de investigação e os processos de depuração de questões. Então a gente vai continuar jogando esse jogo. E aí a gente tem uma situação onde ninguém recua, né? Uma situação de embate, né? De dilema, se avolumando, se aproximando muito rapidamente. A escalada vem com força. Sim, ela já está aí, né? Essa própria ação do Gilmar Mendes ali contra o Alessandro é um sinal disso, né? O Gilmar, muito embora seja uma ação no CPF, né? Porque ele não fala em nome dos outros indiciados, mas eu entendo também a posição dele distinta em relação a do próprio... Sim, ele foca a questão no habeas corpus. Ele foca a questão no habeas corpus, que é o que o Alessandro Vieira indiciou ele, e ele tem dito isso a interlocutores, porque ele considera um habeas corpus, né? Não tem nada do Gilmar Mendes envolvido no caso Márcio, né? Isso aí, assim, a gente não vê. E também tem uma crítica muito grande no Supremo e desse grupo do entorno do Gilmar, do ministro Gilmar, de que como que o senador faz um relatório sem mencionar PCC, sem indiciar nenhum miliciano,
nenhum policial corrupto, Comando Vermelho, então claramente uma peça política. Então é nesse sentido. Agora a situação, eu diferencio o que é a situação do Gilmar Mendes nesse caso específico, dado o Alexandre e do Toffoli, que claramente tem envolvimento direto e indireto com o Massi. E o senador acabou trazendo o Gilmar nesse bolo todo. Esse é um dado. Agora, certamente o Alessandro seria um senador reeleito, é um senador com uma agenda, vamos dizer, entre aspas, anti-supremo, que tudo leva a crer que vai perder seus direitos políticos. E se ele for eleito, a chance dele ser cassado... Você assume que a Procuradoria-Geral da República acolhe a ação e o denuncia? Mas o Gonê, vamos dizer assim, o Gonê teve um pedido de indiciamento pelo senador. Ontem a gente falou disso, né? É uma situação em que o investigado vai ser julgado pelos atingidos pela ação pela ação dele, tanto na denúncia quanto no julgamento. E assim, e a rapidez com que o Gilmar Mendes atuou é um sinal muito claro de como o Alessandro Vieira cresceu ali negativamente dentro do Supremo e querem tirá-lo do jogo político, justamente pelos atos dele. William, você sabe que hoje eu roubei o Caio Junqueira um bocadinho lá no Hora H, né? Foi só hoje. Só um pouquinho. Eu não vou nem comentar. Estou sabendo. Mas, enfim, é importante contar isso, porque lá com o Caio, eu até brinquei com ele, porque na apuração dele, ele conta que ali nos ministros, a ordem é o seguinte: o Alessandro Vieira não terá mais paz. Então, é como se o julgamento já tivesse dado. É como se a gente vai acompanhar o processo, se realmente o Caio tiver certo, que o Gonê vai acatar essa denúncia e esse julgamento vai ser fast track no STF, a ponto de tentar, inclusive, impedir que o Alessandro Vieira chegue às urnas em outubro. O julgamento já está dado, assim, dentro do clima do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal, da reação mercurial do Gilmar Mendes ontem, e com essa ação, a gente já pode dar como a sentença já está dada, só vamos esperar o processo. Depois, conversando, Brasília, a gente, entre nós aqui, eu fiquei me perguntando se realmente eles tiverem coragem de fazer isso, de levar à frente esse processo, se esse negócio não vai ser um bumerangue para o Gilmar Mendes, em que ele atira com uma força descomunal pela reação dele, da indignação dele, e isso acaba voltando não só para ele, mas de novo para o Supremo. O Gilmar é a grande cabeça intelectual dentro do Supremo. Continua sendo considerado pelos seus pares a figura de maior projeção, do ponto de vista das doutrinas do direito, da experiência dele, da formação acadêmica dele. Tem sido também, ao longo dos últimos anos, um dos personagens centrais no Supremo em todas as grandes questões políticas. Nesse caso, o que se parece articular em torno das ideias do Gilmar Mendes é o que, na linguagem militar, se chamaria de a ordem de não se pode recuar. Não há recuo possível. Nada foi feito errado, não se admite qualquer insinuação sequer da investigação da conduta de integrantes do Supremo. Em torno do Gilmar, por exemplo, as notas lá atrás, porque parece que foi há muito tempo, mas foi há pouco tempo que explodiu o escândalo, as notas do presidente diziam claramente não há o que duvidar da conduta dos integrantes dessa corte. Agora, ao mesmo tempo, nós temos isso que você descreveu, um ambiente político extraordinariamente hostil e disseminadamente hostil ao Supremo. Eu, como repórter, nunca vi nada igual. Uma ordem dessas de não recuar funciona num ambiente desses? Pois é, o Supremo decidiu fazer um jogo político, mas age como aquele menino que é o dono da bola, né? Senão, na hora que não sai do jeito que ele quer, ele vai lá e pega a bola. Porque, no fundo, assim, o Supremo, ele claramente continua atuando politicamente. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, você tem uma situação, a questão das investigações, etc. A gente tem uma porção de situações. Se envolve diretamente na nomeação de Jorge Messias, então ele atua politicamente. E aí ele sofre críticas políticas. Eu fico pensando o seguinte: ok, vai processar o senador Alessandro. Os 4 senadores que votaram a favor do relatório
vão ser processados também. Se a comissão tivesse sido aprovada, o Senado seria processado também. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento limite que a gente vai ter que redefinir, pelo bem ou pelo mal, né, quais são os comportamentos institucionais que vão ser permitidos, né, a partir de um determinado ponto. O Supremo, ele claramente viveu um processo de desinstitucionalização, e ele está sofrendo as consequências disso e vai tentar refazer esse processo. Mas vai tentar refazer isso, como o Thaís estava trazendo, por meio do uso da força, de uma força simbólica muito importante, que é a cassação do direito de um senador de dizer o que ele pensa. Está certo? Está errado? Um senador que já responde à ação dizendo o seguinte: isto não tem a menor chance de prosperar. Primeiro, porque eu tenho imunidade parlamentar. Segundo, porque eu estava exercendo a minha função parlamentar. Não estamos dizendo se ele exerceu bem ou exerceu mal, se ele exerceu certo ou exerceu errado. Ele está exercendo algo que a Constituição lhe dá essa prerrogativa. Vai prosperar uma ação dessas? Porque aí nós estamos mexendo com princípios severos. Não, eu ainda posso hoje, claro que os cenários vão mudando, mas hoje, né, 15 de abril, num cenário de inelegibilidade, sim. Claro que daqui a um ano o cenário pode ser outro, daqui a 6 meses, essas coisas na política vão mudando. Agora, tem um efeito correlato disso que está acontecendo muito intensamente, de que esses alvos da política no Supremo, porque não são todos que são alvos da política no Supremo. Quem é alvo da política no Supremo é o Gilmar, é o Zanin, é o Flávio Dino, é o Alexandre e é o Toffoli, né? Alguns costumam dar muitos motivos para isso, especialmente os dois ligados ao caso Massi, né? O Alexandre e o Dias Toffoli. O Supremo está em tal ebulição contra o Congresso, sim, principalmente em razão desse episódio, mas internamente também. Porque esse grupo se sente acossado pelos outros integrantes do Supremo, André Mendonça, Carmen Lúcia, Fachin, Fux, pelo silêncio deles, e consideram o silêncio deles nesse processo todo como algo que eles não têm o direito de fazer, porque para este grupo, essa ala política, eu chamo assim, eles também têm lá os seus pecados, né? Por exemplo, ontem eu ouvi muito de um interlocutor lá na corte uma situação da Carmen Lúcia, que segurou o caso do julgamento do Cláudio Castro, né, que foi alertada que estava ficando ruim segurar o julgamento do Cláudio Castro e teria articulado a Carmen Lúcia, de certo modo, a colocar, criar uma situação ali que fortaleceu esse grupo, Cássio Nunes, André Mendonça, Carmen Lúcia, vislumbrando julgamentos futuros, inclusive do caso Massi dentro da corte. Eles se sentem desprotegidos pelo Edson Fachin. Acho que o Fachin defende pouco a casa. Então tem uma situação de ebulição interna também. E quando uma casa explode internamente, você sai de perto, né? Pergunta, você não acha que com esse caso o Gilmar já não está fazendo uma linha vermelha pensando em acusações de impeachment? Bom, mas isso o Gilmar já fez com a ação lá atrás. Mas não está reforçando isso agora? Dizendo assim, olha, quem vier aí com coisas que eu achar que é ilação, vai dançar aqui. Porque alguém vai vir num processo de impeachment depois da eleição. Sim. Será que ele não está traçando e já estabelecendo uma punição Talvez anterior? A pergunta seja mudar um pouquinho a sua pergunta, Leonardo, e se você me permite. Existe força política no Supremo hoje, perante a situação que ele vive de descrédito e perda de legitimidade, para levar adiante essas linhas vermelhas, esses avisos, esses auto lá, porque eu, no fundo, é que controla a política? Acho que até a realização da eleição tem, né? Porque até lá, okay. Até lá tem. William, sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje, né? Olhando para o comportamento do ministro Gilmar Mendes, a resposta que ele deu hoje ao governador de Minas Gerais, em que ele faz uma postagem enorme lá na rede social, porque o Zema fez alguma, criticou ele, eu nem vi exatamente o que o Romeu Zema falou, mas a gente sabe que... Foi na linha do que o Alessandro Vieira estava fazendo. Do que o Alessandro Vieira estava fazendo, exatamente, apoiando o relatório, enfim, né? E aí o Gilmar Mendes vem publicamente dizer o seguinte, é uma ironia esse governador me criticar, sendo que a gente ajudou Minas Gerais a ficar sem pagar a conta, aliviando
o pagamento de dívida com a União. De novo, né, a minha preocupação sempre com a institucionalidade, eu fiquei pensando assim, mas o Supremo fez um favor ao Zema ou o Supremo tomou alguma consideração? Foi super criticada a atuação do Supremo no salvamento dos estados para parar de pagar a dívida, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e Goiás. Então ele leva esse debate a público e ele coloca na mesa uma resposta a um governador que está criticando ele, que teoricamente deveria ter o direito de fazê-lo, e o contraponto dele é uma decisão tomada pelo STF sobre a condução da política fiscal do Estado. E é esse tipo de mistura de ingredientes que me preocupa e me revela ou confirma esse estado de limite que o Supremo se encontra hoje.